Continuação da leitura do livro Humanidade, a história otimista do homem, de Rutger Bregman. Capítulo 6, o mistério da Ilha de Páscoa. A essa altura, todo o meu entendimento da história humana mudou. A ciência moderna já descartou a teoria do verniz da civilização. Reunimos muitas contrapropostas ou contraprovas nas últimas décadas, as quais continuam a se empilhar. Temos de admitir que nosso conhecimento sobre a pré-história nunca será preciso. Jamais resolveremos todos os enigmas envolvidos na vida de nossos ancestrais. Juntar as peças desse quebra-cabeça arqueológico exige um bocado de adivinhação, e devemos sempre tomar cuidado ao projetar descobertas antropológicas modernas no passado. É por isso que eu gostaria de dar uma última olhada no que as pessoas fazem quando se veem por conta própria. Vamos supor que Mano e os outros garotos do Senhor das Moscas da vida real não estivessem sozinhos. Vamos supor que houvesse meninas no barco, que eles tivessem filhos e netos e que a Ata fosse encontrada centenas de anos depois. O que teria acontecido? Como seria uma sociedade desenvolvida em isolamento? Podemos, é claro, usar o que aprendemos até agora sobre a vida na pré-história e tentar traçar um panorama. Ao mesmo tempo, não é necessário especular quando podemos examinar de perto um caso verdadeiro, estudado e documentado. Em uma ilha remota e há muito obscurecida por mitos e mistérios, as visões dos capítulos anteriores se revelam. Quando o jovem Jacob Rogiven fez uma promessa ao pai, um dia ele encontraria a Terra do Sul. Tal descoberta lhe garantiria um lugar entre os mais reverenciados exploradores e significaria fama eterna para sua família. Acreditava-se que estas terras estivessem em algum lugar do Oceano Pacífico, e como cartógrafo, o pai de Jacob Rogiven estava convencido de que esse continente precisava existir para equilibrar as massas de terras do hemisfério norte. E também havia as histórias contadas pelos viajantes. O navegador português Pedro Fernandes de Queiroz descreveu a Terra do Sul como o paraíso na terra, habitado por nativos pacíficos ansiosos pelo cristianismo. Dispunham de água potável, solo fértil e, detalhe, montanhas de prata, ouro e pérolas. Foi em 1º de agosto de 1721, 40 anos depois da morte do pai, que Jacob zarpou. Destino, Terra do Sul. De sua nau capitânia, Arende, ele comandava uma esquadra de 3 fragatas, 70 canhões e uma tripulação de 244 homens. O almirante, de 62 anos, nutria grandes esperanças de fazer história, e conseguiria, ainda que nem imaginasse como. Jacob Rogiven não fundaria uma nova civilização, mas descobriria uma antiga. O que aconteceu 8 meses depois nunca deixou de me surpreender. No domingo de Páscoa de 1722, um dos navios de Rogiven hasteou a bandeira. O Arende se aproximou para saber o que a tripulação havia visto. E a resposta, terra. Eles haviam avistado uma pequena ilha a este bordo. A ilha fora formada centenas de milhares de anos antes, no local onde convergiam 3 vulcões. A Paz Island, como a tripulação holandesa a batizou, Ilha de Páscoa, tinha pouco mais de 260 quilômetros quadrados, uma manchinha de terra na imensidão do Pacífico. A probabilidade de Rogiven topar com tais terras era quase nula. A exposição de Jacob Rogiven em busca da Terra do Sul, que partiu em 1º de agosto, chegando em abril do ano seguinte, saiu de Texel, na Holanda, contornou a América do Sul e, enfim, encontrou a Ilha de Páscoa, retornando pelo Pacífico para Amsterdã, para Texel, no caso. Nenhuma habitação no raio de aproximadamente 2.100 quilômetros. A ilha habitada mais próxima é Pitcairn, que deve ser a caminho da Austrália. A surpreendente existência da ilha, porém, não foi nada em comparação à descoberta seguinte. Havia um povo que lá habitava.
Quando se aproximaram, os holandeses viram uma multidão reunida na praia para recebê-los. Rogiven ficou confuso. Como eles teriam ido para lá? Não havia barco à vista? Ainda mais desconcertantes eram as imponentes figuras que salpicavam a ilha, Moai, como os ilhéus as chamavam, consistindo de gigantescas cabeças sobre torsos ainda maiores, algumas de 10 metros de altura. Nós não entendemos, confidenciou Rogiven em seu diário de bordo. Como foi possível um povo destituído de árvores pesadas e grossas, e também de um cordame robusto, com a qual construir engrenagens, poderia erigir tais estátuas? Quando Rogiven e sua tripulação levantaram as âncoras, uma semana depois, eles tinham mais perguntas que respostas. Até hoje, essa minúscula ilha do Pacífico continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do mundo, alimentando séculos de especulações. Que os ilhéus estavam descendentes dos Incas, por exemplo, que as estátuas haviam sido erigidas por uma raça de gigantes de 3,6 metros de altura, ou até de terem sido lançadas no ar por alienígenas. Um gerente de hotel suíço conseguiu vender 7 milhões de livros baseado nessa teoria. A verdade é menos fantástica, mas não muito. Graças a testes de DNA, agora sabemos que outros exploradores já haviam chegado à ilha bem antes de Rogiven. Os polinésios, os vikings do Pacífico, encontraram a ilha primeiro. Com uma coragem insana, considerava-se que eles tenham partido das ilhas Gambier, a cerca de 1.000 quilômetros de distância, em canoas abertas, lutando contra fortes ventos. Quantas dessas expedições pereceram é algo que nunca saberemos. Mas, para essa história, só uma precisava ter dado certo. E aquelas colossais figuras de Moai? Quando uma jovem antropóloga chamada Catherine Routledge chegou para fazer um trabalho de campo na ilha em 1914, não havia uma única estátua de pé. Todas estavam tombadas, algumas quebradas em pedaços, recobertas de vegetação. Como aquela pequena sociedade conseguiu construir e transportar tais monólitos? Eles moravam numa ilha sem árvores e não tinham rodas à disposição, muito menos guindastes. Teria o lugar sido mais populoso antigamente? Routledge fez as suas perguntas para os habitantes mais velhos da ilha. Eles contaram histórias sobre o que havia transcorrido ali centenas de anos antes. Histórias impressionantes. Era uma vez, eles contaram, 2 tribos que viviam na ilha, os orelhas longas e os orelhas curtas. Todos conviviam em harmonia, até acontecer alguma coisa que os separou, destruindo a paz que reinava havia séculos e desencadeando uma sangrenta guerra civil. Os orelhas longas fugiram para a parte leste da ilha e se entrincheiraram. Na manhã seguinte, os orelhas curtas atacaram o esconderijo pelos 2 lados e o incendiaram, incinerando as orelhas longas na arapuca que eles mesmos haviam construído. O que restou da trincheira é visível até hoje. E isso foi só o começo. Nos anos seguintes, a situação degenerou numa guerra robesiana total, na qual os ilhéus do leste chegaram a apelar para o canibalismo. E o que havia desencadeado toda essa desgraça? Routledge só podia imaginar. Mas, nitidamente, alguma coisa devia ter acontecido para fazer uma sociedade se destruir. Anos mais tarde, em 1955, um aventureiro norueguês chamado Thor Heyerdahl organizou uma expedição para a Ilha de Páscoa. Heyerdahl era uma espécie de celebridade. Anos antes, ele e 5 amigos tinham construído uma jangada e navegado 460 quilômetros do Peru à Polinésia, até finalmente chegarem à ilha Haroia. Para Heyerdahl, essa longa viagem era prova de que a Polinésia havia sido povoada por incas em balsas a remo. Apesar de não ter convencido especialistas, sua teoria vendeu 50 milhões de livros. Com a fortuna de seu best-seller, Heyerdahl conseguiu financiar uma expedição à Ilha de Páscoa. Convidou diversos cientistas famosos para ir com ele,
entre os quais William Mulloy, um norte-americano que depois dedicaria o resto da sua vida ao estudo da Ilha de Páscoa. Eu não acredito em absolutamente nada do que você publicou, disse a Heidel, antes de partirem. No entanto, o cientista e o intrépido aventureiro acabaram se dando surpreendentemente bem, e pouco depois de chegar à Ilha de Páscoa, a dupla fez a descoberta espetacular. Nas profundezas de um pântano, a equipe de Heidel encontrou pólen de uma árvore desconhecida. Mandaram uma amostra a um destacado paleobotânico de Estocolmo para uma análise microscópica, que logo os informou a conclusão: a ilha já havia sido uma imensa floresta. As peças começaram a se encaixar, lenta e inexoravelmente. Em 1974, poucos anos após a sua morte, William Mulloy publicou A Verdadeira História da Ilha de Páscoa e o Destino do Povo que a habitava. Alerta de spoiler: a história não termina bem. Tudo começou com os misteriosos Moais. Por alguma razão, disse Mulloy, os habitantes da Ilha de Páscoa cismaram com aqueles megalitos. Esculpiam um gigante atrás do outro, nas rochas, e os dispunham nos lugares. Chefes invejosos exigiam Moai cada vez maiores, e era necessário cada vez mais comida para alimentar a força de trabalho. E para transportar as estátuas, cada vez mais árvores da ilha foram abatidas. Uma ilha finita, porém, não pode sustentar um crescimento infinito. Chegou o dia em que todas as árvores haviam sido cortadas. O solo erodiu, reduzindo as colheitas de alimento, e sem madeira para construir canoas, tornou-se impossível pescar. A produção de estátuas estagnou e as tensões aumentaram. Uma guerra eclodiu entre as duas tribos, os orelhas longas e os orelhas curtas, de que Catherine Routledge ficava sabendo, culminando numa grande batalha por volta de 1680, na qual os orelhas longas foram quase dizimados. Em seguida, os sobreviventes entraram num frenesi de destruição, escreveu Mulloy, derrubando todos os Moais. Pior ainda, começaram a saciar a fome uns com os outros. Os ilhéus ainda contam histórias de seus ancestrais canibais, e um de seus insultos favoritos é: a carne da sua mãe ainda está presa em meus dentes. Arqueólogos desenterraram incontáveis pontas de flechas obsidianas, ou matar, prova de matança em larga escala. Assim, quando aportou na Ilha de Páscoa em 1722, Jacob Roggeveen encontrou uma população arrasada, de poucos milhares de indivíduos. Até hoje, a pedreira de Rano Haraku, onde os Moais foram esculpidos, parece uma oficina abandonada às pressas. Talhadeiras foram deixadas no chão, ao lado de centenas de Moais inacabados. O artigo de William Mulloy representou grande avanço para a revelação dos mistérios da Ilha de Páscoa. Logo, outros pesquisadores começaram a acrescentar provas para apoiar seu argumento, como dois geólogos britânicos, que em 1984 anunciaram ter descoberto fósseis de grãos de pólen nas 3 crateras vulcânicas da ilha, confirmando a hipótese de que a ilha já ter sido recoberta por floresta. Finalmente, foi o mundialmente famoso geógrafo Jared Diamond quem imortalizou a trágica história da Ilha de Páscoa. Em seu best-seller Colapso, de 2005, Diamond resumiu os fatores de maior destaque. A Ilha de Páscoa foi povoada originalmente pelos indonésios, por volta do ano 900. A análise do número de habitações desenterradas indica que a população chegou a 15 mil habitantes. Os Moais aumentavam cada vez mais de tamanho, resultando numa demanda maior de força de trabalho, alimento e madeira. As estátuas eram transportadas sobre troncos de árvores na horizontal, exigindo uma grande força de trabalho, muitas árvores e um líder forte para supervisionar as operações. No fim, não havia mais árvores, fazendo o solo erodir, estagnando a agricultura e resultando em escassez de alimento para os habitantes. Por volta de 1680, eclodiu uma guerra civil,
Quando Jacob Roggeveen chegou, em 1722, restavam poucos milhares de habitantes. Muitos moais haviam sido derrubados e os ilhéus estavam comendo uns aos outros. Moral dessa história? A moral diz respeito a nós mesmos. Se pusermos a Ilha de Páscoa e o planeta Terra lado a lado, veremos alguns paralelos inquietantes. Vamos considerar. A Ilha de Páscoa é uma manchinha no vasto oceano. A Terra é uma manchinha na imensidão do cosmo. Os ilhéus não tinham barcos para fugir. Nós não temos foguetes para nos levar daqui. Não a todos. A Ilha de Páscoa foi desmatada e superpovoada. Nosso planeta está ficando poluído e superaquecido. Isso nos leva a uma conclusão diametralmente oposta ao que argumentei nos capítulos anteriores. A ganância da humanidade não tem limites, escrevem os arqueólogos Paul Bunn e John Franklin em seu livro Easter Island, Earth Island, Ilha de Páscoa, Ilha da Terra. O egoísmo parece ser geneticamente inato. Quando pensávamos que havíamos descartado a teoria do verniz de Hobbes, ela volta como um bumerangue. A Ilha de Páscoa parece validar uma visão cínica da humanidade. Enquanto nosso planeta continua aquecendo e nós permanecemos consumindo e poluindo, a Ilha de Páscoa paira como uma metáfora perfeita para o nosso futuro. Esqueça o Homo sapiens e o nobre selvagem. Nossa espécie parece mais um vírus ou uma nuvem de gafanhotos. Uma praga que se alastra até tudo está deserto e destruído, até ser tarde demais. Então, essa é a lição da Ilha de Páscoa. Sua história calamitosa foi contada e recontada em romances e documentários, em enciclopédias e reportagens, em artigos acadêmicos e livros de divulgação científica. Eu mesmo já escrevi a respeito. Por muito tempo, acreditei que o mistério da Ilha de Páscoa tinha sido resolvido por William Molloy, Jared Diamond e seus muitos colegas. Pois, se tantos especialistas de peso chegaram a conclusões idênticas, o que restou para discutir? Foi então que topei com o trabalho de Jan Borsima. Quando chego ao escritório da Universidade de Leiden, ouço uma cantada de Bach ao fundo, cantata. Quando bato a porta, um homem com uma elegante camisa estampada de flores sai do meio dos livros. Borsima pode ser um biólogo ambiental, mas suas estantes também são apinhadas de livros de história e filosofia. E seu trabalho abrange tanto a arte como a ciência. Em 2002, sua abordagem levou a uma descoberta simples, porém profunda, que contrariou tudo o que pensávamos sobre a Ilha de Páscoa. Ele percebeu algo que outros pesquisadores e escritores não conseguiram ver, ou talvez simplesmente não quisessem ver. Na época, Borsima estava preparando sua palestra inaugural como professor e precisava de alguns conhecimentos sobre a decadência da Ilha de Páscoa. Curioso sobre o diário de bordo de Roggeveen ainda existir, ele foi verificar na biblioteca da faculdade. Meia hora depois, estava com o Journal of the Voyage of Discovery of Mr. Jacob Roggeveen, Diário da Viagem da Descoberta do Sr. Jacob Roggeveen, aberto na mesa. De início, não acreditei no que eu vi. Borsima esperava cenas de carnificina atrozes e canibalismo. Mais à frente, só havia um desgastado diário de bordo. Não havia absolutamente nada sobre uma sociedade em decadência. Jacob Roggeveen caracterizava os habitantes da Ilha de Páscoa como amistosos e de aparência saudável, com corpo musculoso e dentes brancos reluzentes. Não imploravam por comida, eles ofereceram comida da tripulação holandesa. Ofereceram comida para a tripulação, em contrário. Roggeveen faz observações sobre o solo excepcionalmente fértil da ilha, mas em lugar nenhum mencionava estátuas tombadas, muito menos armas ou canibalismo. Ao contrário, ele define a ilha como um paraíso terrestre. Daí eu comecei a pensar, que história é essa? Diz Borsima com o sorriso. Jan Borsima foi um dos primeiros cientistas a expressar dúvidas sobre a narrativa amplamente aceita sobre a destruição da Ilha de Páscoa. Quando eu li sua palestra em 2002, cheguei à conclusão de que a Ilha de Páscoa é como uma história de mistério,
um romance policial científico. Então, assim como por cima, vamos tentar desvendar esse mistério, dando um passo de cada vez. Vamos examinar relatos de testemunhas oculares, verificar os álibis dos ilhéus, estabelecer uma linha do tempo o mais precisa possível e nos concentrar nas armas do crime. Teremos de apelar a toda uma gama de disciplinas durante essa nossa investigação, da história à geologia, da arqueologia à antropologia. Comecemos voltando à cena do crime, a trincheira onde os Orelhas Longas se esconderam e morreram em 1680. Qual é a fonte para essa história sinistra? O primeiro registro que temos são as lembranças dos ilhéus contadas a Catherine Routledge em 1914. Qualquer investigador sabe que a memória humana é falível, e aqui estamos lidando com lembranças passadas oralmente por várias gerações. Imagina se tivéssemos que explicar o que nossos antepassados pretendiam 200 ou 300 anos atrás. Agora imagine que se não tivéssemos livros de história e só pudéssemos confiar em lembranças de histórias de lembranças. Conclusão. Talvez as anotações de Routledge não sejam a melhor fonte. No entanto, essas narrativas não eram a única evidência de matança. Um dos participantes da expedição de Thor Heyerdahl, o arqueólogo Carl Smith, começou a escavar ao redor da trincheira que supostamente teria sediado o massacre dos Orelhas Longas. Ele recolheu 2 amostras de carvão e as mandou para serem datadas. Uma das amostras era de 1676. Para Smith, aquilo resolvia a questão. Como a data correspondia ao período em que a tradição oral situava a matança e a incineração dos Orelhas Longas, ele decidiu a história que era verdadeira. Apesar de mais tarde ter feito ressalvas à própria interpretação, e apesar de subsequentes análises terem estabelecido que a amostra de carvão datava de um período entre 1460 e 1817, e apesar de nenhum resto mortal humano ter sido encontrado no local, e apesar dos geólogos terem estabelecido que a trincheira não fora escavada, mas podia ser um acidente natural da paisagem, o mito do massacre de 1680 persistiu assim mesmo, e continuou a ser propagado por Heyerdahl, Molloy e Diamond. O caso da guerra intertribal fica ainda mais improvável quando considerado à luz das evidências forenses. A teoria era de que os ilhéus teriam se tornado canibais por estarem famintos. Análises arqueológicas mais recentes dos esqueletos de centenas de habitantes, porém, determinaram que, na verdade, as observações de Roggeveen estavam corretas. As pessoas viviam na Ilha de Páscoa no começo do século XVIII, eram saudáveis e se encontravam em boa forma física. Não há nada que indique que passavam fome. E quanto aos indícios apontando para a violência em massa? Uma equipe de arqueólogos do Instituto Smithsonian examinou recentemente 469 crânios da Ilha de Páscoa e não encontrou nenhuma evidência de guerra em larga escala entre os nativos. Na verdade, apenas 2 crânios mostravam marcas de ferimento, aos quais, ao menos, hipoteticamente, poderiam ter sido infligidas por uma das famigeradas matar, pontas de flechas obsidianas. Os cientistas, contudo, não acreditavam mais que as matar fossem armas. O mais provável é que fossem facas utilitárias, como um pedaço de obsidiana que um dos capitães de Roggeveen viu um nativo usar para descascar uma banana. Depois de examinar 400 matar em 2016, uma equipe de pesquisadores norte-americanos concluiu que teriam sido inúteis como armas, pois eram cegas, não eram afiadas. Isso não significa que os habitantes da Ilha de Páscoa não soubessem fazer armas mortais, mas, como o chefe da equipe observou, eles optaram por não fazer armas. A trama vai se adensando, afinal, se eles não mataram uns aos outros, o que aconteceu com os milhares que viviam na ilha? Para onde foram? Roggeveen nos diz que havia poucos milhares de pessoas vivendo na ilha, quando ele passou por lá. Embora, em algum momento, segundo Jared Diamond, o número de habitantes houvesse chegado a 15 mil. Qual é o álibi deles?
Vamos analisar o método usado por Diamond para calcular esse número. Primeiro, ele avaliou quantas casas existiam na ilha, baseado em remanescentes arqueológicos. Depois, estimou de quantas pessoas moraram em cada casa. Em seguida, para completar os cálculos, arredondou os números. Não parece infalível. Seria possível fazer uma estimativa muito melhor da população ao estabelecer o intervalo em que o drama transcorreu. Originalmente, acreditava-se que na Ilha de Páscoa tivesse sido povoada por volta dos anos 900, ou até do ano 300. Contudo, mais recentemente, uma tecnologia avançada fixou uma data bem posterior, por volta do ano 1100. Utilizando essa data mais recente, Jan Borsima fez um cálculo simples. Vamos dizer que cerca de 100 navegadores polinésios tenham aportado na Ilha de Páscoa no ano 1100. E vamos dizer que a população tenha aumentado 0,5% ao ano, o máximo alcançável por sociedades pré-industriais. Isso significa que poderia haver 2.200 habitantes na época de Rogiven chegou àquelas praias. Esse número corresponde muito bem à estimativa registrada por viajantes europeus que passaram pela ilha no século XVIII. O que significa que milhares de ilhéus que teriam torturado e matado uns aos outros têm um excelente álibi. Eles nunca existiram. O próximo enigma não resolvido é o que aconteceu com as florestas da Ilha de Páscoa. Se acreditarmos em Jared Diamond, William Mulloy e outros cientistas, todas as árvores foram abatidas por habitantes gananciosos que queriam erigir o maior número possível de moais. Um historiador canadense chega a diagnosticar como mania e patologia ideológica. No entanto, ao fazer as contas, logo vai perceber que essa conclusão é um pouco precipitada. Borsima calcula que seriam necessárias cerca de 15 árvores para rolar cada uma dos 1.000 moais de pedra. Isso resulta em 15.000 árvores, no máximo. Então, quantas árvores havia na ilha? Segundo pesquisadores e pesquisas ecológicas, milhões, possivelmente até 16 milhões. A maioria dessas estátuas nem chegou a sair de Rano Haraku. A pedreira onde eram esculpidas, em vez de terem sido abandonadas quando a ilha de repente mergulhou numa guerra civil, os cientistas agora acreditam que foram deixadas lá intencionalmente, para servir como guardiões da pedreira. Ao todo, 493 estátuas foram roladas para outros locais. Pode parecer bastante, mas não esqueça que os habitantes viveram centenas de anos na Ilha de Páscoa. No máximo, eles transportaram 1 ou 2 estátuas por ano. Por que não pararam quando chegaram a 12? Borsima acredita haver uma explicação simples para isso também. Tédio. Vivendo numa ilha como aquela, eles tinham muito tempo livre. Todo aquele puxa e empurra ajudava a estruturar a rotina. Acho que a construção de Moai deve realmente ser vista como evento de trabalho coletivo, muito semelhante à construção do complexo templário de Göbekli Tepe, mais de 10.000 anos atrás. Ou, mais recentemente, na ilha de Nias, a oeste de Sumatra, onde no início do século XX foram vistos 525 homens arrastando uma grande estátua de pedra sob um trenó de madeira. Não há dúvidas de que empreendimentos como esses poderiam ter sido realizados de maneira mais eficaz, mas a questão não era essa. Não se tratava de objetos de projetos elaborados por algum governante megalomaníaco. Eram rituais comunitários. Que não haja mal entendido, os habitantes da Ilha de Páscoa derrubaram boa parte das árvores, não só para transportar os moais, mas também pela seiva, para construir canoas e abrir clareiras para plantar. Mesmo assim, existe o culpado mais provável para explicar o desaparecimento de toda a floresta. Seu nome é Ratus exulans, ou rato polinésio. Esses roedores provavelmente chegaram como clandestinos nos primeiros navios que aportaram, e sem predadores naturais na ilha de Páscoa, ficaram livres para se alimentar e se reproduzir.
Em laboratório, ratos dobram em número a cada 47 dias. Isso significa que em apenas 3 anos um casal de ratos pode produzir 70 milhões de filhotes. Esse foi o verdadeiro desastre ecológico da Ilha de Páscoa. Os biólogos desconfiam de que esses ratos de proliferação rápida se alimentavam das sementes das árvores, atrofiando o crescimento da floresta. Para os habitantes da ilha, o desmatamento não foi um grande problema, pois cada árvore tombada alimentava um terreno arável. Em um artigo de 2013, a arqueóloga Mara Mulroney demonstrou que a produção de alimentos, na verdade, aumentou com a redução das árvores, graças à utilização de técnicas agrícolas inteligentes pelos ilhéus, como alocar pequenas pedras para proteger as plantações do vento e reter o calor e a umidade. Mesmo se a população tivesse alcançado 15 mil habitantes, os arqueólogos afirmam que ainda assim haveria bastante comida para todos. Mulroney chega a sugerir que os ilhéus talvez devessem ser garotos propaganda de como a engenhosidade humana pode resultar em sucesso e não em fracasso. Paro aqui então na página 136.